Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre a falta de qualificação profissional. Causas, efeitos, por que isso está acontecendo agora? Mais um sinal dos tempos. Quando quer se facilitar alguma coisa, a gente diz, são coisas desse tempo, né? Foi lembrado aqui pelo Starosta o ex-governador Leonel Brizola, que sabia se comunicar com todos, né? E dizia claramente, desde o início, é importante tratar a cabecinha, fazia assim, conservar os neurônios. Aí que começa tudo, neste cuidado. Né? Mas ele falava naquela época quase sozinho. Hoje, né, a conclusão a que todos chegam, a escola de turno integral é o grande caminho. O governador do estado acaba de anunciar um plano, um projeto, uma sugestão da deputada Juliana, que também é Brizola, aqui da Assembleia Legislativa, e que em 10 anos, 50% das escolas no estado terão turno integral. É um belo caminho. Mas é essa a lembrança, tratar antes da cabecinha. Né? Por favor, primeiras delas. Mas uma coisa importante é a seguinte, né? A gente não tem que só aumentar o tempo da criança na escola. A gente tem que aumentar o tempo de aprendizado efetivo dentro da escola, né? Então, isso é uma outra coisa muito importante. A gente melhorar a qualidade da educação que é dada. Nos últimos anos, a gente conseguiu fazer uma coisa fantástica, que foi gerar a universalização. O fato de botar o indivíduo dentro da escola já tem um ganho fantástico. De prevenir, por exemplo, que ele se envolva no meio da drogadição, que ele conheça valores diferentes que muitas vezes no ambiente que ele vive ele não iria conhecer de uma maneira natural. Mas a escola tem um outro papel que é muito importante, né? Que é o papel também de agregar conhecimento para esse indivíduo. E isso a gente tem que avançar e avançar muito para a gente colher esses prêmios, né, num futuro o mais próximo possível. Bom, eu fico pensando, em primeiro lugar, a solução da situação, acredito que passe exatamente por essa... não sei se já é a lei da Brizola, Encaminhada à Assembleia, tá? Espero que... Encaminhado pelo governador. Pelo governador, então isso aí é um caminho da solução, mas eu fico pensando assim, olha, o ensino, antes de tudo, ele não pode ser chato, ele tem que ser sedutor. Não adianta eu pegar uma criança, um adolescente, que tem acesso a várias multimídias, aprende com uma facilidade fantástica. Tudo que é porcaria, então pode aprender coisas boas também. Mas o que eu vou colocar? Ao invés do computador, eu vou colocar um livro já cheio de orelha, rabiscado, com um texto ultrapassado, que não se comunica com ele. Então não adianta a gente ficar eternamente dizendo a culpa é dos nossos jovens. Não. Se existe uma culpa, a culpa é nossa. É nossa porque nós talvez não tenhamos entendido direito a que veio as próximas gerações. Como é que essas pessoas têm sua cognição, como é que eles têm seu aprendizado. Olha, gente, eu acho que nós estamos com a faca e o queijo na mão para melhorar a situação, passando por escola integral, mas essa escola de turno integral, ela também não pode ser um depósito de criança e um depósito de didáticas já ultrapassadas. Ela tem que estar associada à realidade, como já dizia talvez um dos grandes educadores brasileiros, Paulo Freire. Ele fazia o quê? Ele associava a alfabetização com a realidade do indivíduo. Então, tem que associar a educação com a realidade dessa nossa geração. E acho que não custa lembrar que existia uma iniciativa alguns anos atrás das indústrias e das empresas comerciais, no sentido de que essas empresas, elas recolhem para seus trabalhadores um recurso mensal do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, FNDE. Existia uma proposta de um grupo de empresas, ou de grupos de empresas se apropriarem desses recursos, criarem a própria escola de ensino básico para os filhos dos funcionários e gerar uma educação de maior qualidade. Talvez uma democratização desses recursos educacionais também seja um caminho, talvez não para solucionar todos os problemas, para desenvolver novos paradigmas que podem ser copiados no futuro. E é importante porque nós mencionamos sempre, né, Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, e vamos ficando por aí.
Importante também seria que nós tivéssemos muito mais nomes a mencionar, a lembrar, por esta preocupação de inovar, né? Porque inovação é fundamental. Ela está aí ao lado, em paralelo com a tecnologia, mas já se podia inovar antes. Foi a tentativa, a proposição da escola de turno integral lá nos anos 80, né? Acatada 30 anos depois pela maioria das pessoas, com algumas resistências. Evidente que não é todo o período na sala de aula, tem a atividade lúdica, tem a alimentação, né? Tem outros ensinamentos éticos. Isto é fundamental que seja composto, não? É interessante, até esses tempos estava conversando até com o prefeito, nosso prefeito José Fortunati, e eu peguei algumas informações para brincar um pouco com ele. Uma delas é que Porto Alegre é das grandes cidades do Brasil, das grandes capitais, a que menos cresce. A população da nossa Porto Alegre, ela vem crescendo muito pouco, está quase estagnada. Isso mudou o perfil da cidade e muda o perfil das pessoas que habitam a cidade. Enquanto nos outros municípios existem alguns tipos de problema, aqui existem outros. Porto Alegre, vamos reconhecer, é uma cidade que amadureceu, que hoje é uma cidade, vamos falar assim, de classe média, tá? Deixou de ser uma cidade, vamos dizer, nunca foi muito uma cidade industrial, mas deixou de ser ainda mais. É uma cidade de comércio e serviços e turismo que tem muito por fazer. Tá? Tem, sim, uma taxa de desemprego muito baixa. Isso aí, por um lado, é bom, porque isso aí mostra que a nossa população, nossos concidadãos estão sendo remunerados, mas existe também aquele velho problema de que o conceito do desemprego não engloba todas as pessoas sem trabalho. Não engloba o desalentado, O né? desalentado. Quem não procura trabalho não faz parte dessa estatística. E isso em Porto Alegre existe, como existe em qualquer município do país, e essas pessoas, na sua maioria, já que eu não posso falar de menor de idade por causa da lei da Rita Camata, tá? De 18 a 28, 30 anos, tá? São pessoas com enorme potencial, tá? Que estão aí, tá? Só que estão, em parte, protegidos por uma situação que, paradoxalmente, os desprotege. Porque enquanto existe seguro-desemprego, enquanto existe Bolsa Família, que são medidas sociais bastante positivas por um lado, tá? No momento que essas medidas ainda não estão ligadas a uma obrigatoriedade de qualificação, tá? Vai gerar o quê? Vai gerar pessoas desocupadas para todo o futuro. E isso nós temos que evitar e ainda está em tempo de evitar. Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje, mas temos exatos 2 minutos para cada um dos nossos convidados para a mensagem de encerramento por hora. Eduardo Starosta. Bom, eu quero encerrar falando não para as pessoas que concordam conosco, mas para aquelas pessoas sobre as quais nós estamos falando, que são essas pessoas atualmente que não estão ocupadas, tá? Ou que encontram alguma dificuldade em crescer no mercado de trabalho. Eu vou falar agora em nome do comércio varejista do Rio Grande do Sul, da FCDL do Rio Grande do Sul. Eu digo para vocês, olha, nessa temporada de verão, nós temos a oferecer 14 mil vagas, 14 mil postos de trabalho, tá? Em várias áreas de atendimento, áreas de análise de crédito, enfim, emprego é o que não falta em vários lugares do Rio Grande do Sul. Quer ir para o litoral? Tem trabalho. Quer ir para Rio Grande, Polo Naval? Tem trabalho. Quer ficar em Porto Alegre? Tem trabalho. Quer em qualquer lugar do estado? Nesse momento é o momento de conseguir trabalho. Mas agora, você vai me perguntar, conseguir trabalho para quê? O que eu vou ganhar com esse trabalho? Olha, primeiro, dinheiro. E segundo, tá? Quando nós estamos falando de trabalhadores, nós estamos conversando com você enquanto trabalhadores, nós não estamos dizendo que você deva ser um trabalhador o resto da vida. Você aprendendo, e a melhor forma de aprender junto com a educação é pelo ofício, é pela prática. Você pode aprender sim
a ser um empresário, a ser um comerciante. Então eu digo para vocês, olhem o jornal, olhem a internet, vejam o que está sendo oferecido. Se vocês acham que não tem qualificação, façam um curso no Senac, tá? E vão à batalha e vão progredir. Muito obrigado, Eduardo Starosta, consultor de economia da FCDL Rio Grande do Sul, pela participação no nosso Democracia.